E aí, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje fala de atitude filosófica. Você sabe o que é isso? O que é ter uma atitude filosófica? Tá? Na verdade, quando a gente fala de atitude filosófica, a gente está falando. Eu até estou com a minha anotação aqui, para a gente ir no compasso direitinho, tá? Tá assim minha anotação. Atitude filosófica é um conceito que significa, acima de tudo, romper com o senso comum e olhar com espanto o que há de mais trivial em nosso cotidiano. A problematização da realidade é o ponto central e motor da filosofia. Ou seja, é você desenvolver um olhar diferente do que todo mundo. É conseguir enxergar o que ninguém enxerga às vezes. O que todo mundo faz, você entender por que todo mundo faz. O que leva todo mundo a fazer aquilo. Qual é a grande motivação do ser humano em agir desta maneira, em acreditar nisto, em defender isso, em pensar desta forma. Isso é atitude filosófica. Atitude filosófica é você olhar a coisa mais simples da vida e questioná-la. Por que é assim? Por que nós fazemos assim? Por que todo mundo diz que é assim? Por que a sociedade acha que deve ser dessa maneira? Isso é atitude filosófica. A atitude filosófica, ela faz a gente pensar a coisa mais banal que existe na vida e provocar na gente uma reflexão. Né? É você problematizar a realidade. Ou seja, você criar questões para essa realidade que a gente vive. Tá? O ponto central da filosofia, ela parte desse questionamento. Onde não há questionamento, não há filosofia. Onde não há questionamento, não há uma ruptura, não há um rompimento com aquilo que é comum. Né? Lembrando que a filosofia, ela nasce na Grécia Antiga, no final do século VII ali, antes de Cristo, como um questionamento ao conhecimento tradicional baseado em mitos e crenças. Ou seja, antes de surgir a filosofia em si, o que dominavam eram as crenças e os mitos. Ou seja, aquilo que o ser humano não conseguia explicar, ele desenvolvia como um mito. E aí daí que ele explicava a relação dele com a natureza, a relação dele com os fenômenos naturais, ele atribuía os sobrenaturais aos deuses, porque ele não conhecia a filosofia como um ponto de partida para o questionamento. Então o questionamento ele faz isso. O que é o senso comum? O senso comum é o que todos pensam. É aquilo que todo mundo tem como verdade. A filosofia vem e mete o machado do conhecimento ali e racha isso e diz por que isso é verdade. O que é verdade? A verdade nada mais é do que o reflexo dos nossos preconceitos. A verdade ela surge daquilo que a gente caracteriza e categoriza como verdade. E aí o senso comum, o grego ele assumiu uma consciência mítica, né? Tomando como evidência as explicações baseadas nas narrativas dos mitos. Até aí era assim que se fazia a vida. Até hoje, desculpa, é assim. Quando as pessoas não sabem explicar algo, elas, elas logo levam para um campo do inexplicável e criam um mito em relação àquilo. Para muitos, o que não se explica leva para o campo do sobrenatural e dentro do campo do sobrenatural não se questiona. E aí a filosofia ela nasce para romper isso, para se questionar. E aí o primeiro ponto da atitude filosófica é o espanto. Por que é o espanto? Você vê aí o cara, um contraste, né? O cara aí como sendo um old black box, ele como se fosse lançar um coquetel molotov, mas na verdade ele está lançando um ramalhete de flores, né? Isso é muito legal, um contraste, né? Essa, essa atitude filosófica, né? Tá aí Flower Tower, né? O atirador de flores. Essa é a proposta, né? Você fazer o que todo mundo se espera uma atitude, ele entra com outra, tá? E aí ele diz a filosofia nasce do espanto, né? A atitude do filósofo é de encarar como inédito tudo e todas as coisas. Se posiciona com distanciamento, perde o costume, o hábito,
perde-se como ignorante, sendo necessário investigar para conhecer. Olha, presta atenção a essa frase: investigar para conhecer. Segundo Aristóteles, de fato, os homens começaram a filosofar, agora como na origem da causa da admiração, na medida em que, inicialmente, ficavam perplexos diante das dificuldades mais simples, ou seja, quando diante daquilo que parecia simples causa um espanto, o homem começa a filosofar. Né? O espanto, essa admiração, essa perplexidade referida por Aristóteles, é o que tira o indivíduo da inércia e o lança na busca pelo conhecimento. Ou seja, quem não tem curiosidade não tem conhecimento. O conhecimento ele nasce da curiosidade, do espanto, da busca, do querer saber, do querer adivinhar, do querer questionar. Daí você vai ver no mito da caverna, de Platão, você vai ver essa metáfora. Né? O filósofo afirma a importância do olhar crítico sobre a realidade e a necessidade de busca de novos saberes. Ou seja, se você já viu sobre o mito da caverna, se não viu, pesquisem sobre o mito da caverna, que fala daqueles caras que viam as coisas por imagens. E dali, quando ele tem a oportunidade de conhecer o mundo real, ele quer voltar para a caverna, porque a realidade dele era ver as coisas por imagens. Então Platão ele lança essa proposta dizendo assim: pensa fora da caixinha. O que é pensar fora da caixinha? Pensar fora do nosso mundinho, pensar fora daquilo que a gente tem como verdade pura e simples e absoluta, e questiona. Questiona aquilo que você vê, questiona aquilo que você crê, questiona aquilo que você experimenta, questiona aquilo que você vive, porque fazendo essa busca, desculpa, perdão, fazendo essa busca, ela vai te permitir encontrar novos saberes e uma nova forma nesse processo dialético de ver, rever, analisar, reanalisar, criar, recriar, apreender, inovar, renovar. Esse é um constante. Depois do espanto, você tem a questão do questionamento. Ou seja, é importante questionar o porquê das coisas, o porquê de tudo. A atitude filosófica possui um ponto de partida na negação do comum e o questionamento. Olha só que coisa interessante. Como é que eu vou dizer para você? Sair do comum só se sai do comum quando se questiona. Negar as certezas do senso comum é o primeiro método proposto pela filosofia. Negar é questionar e prever uma outra possibilidade. Ou seja, quando você nega uma coisa, você abre espaço para que outra possibilidade surja. A vida não existe só uma maneira de se fazer as coisas. Existem várias maneiras de se fazer a mesma coisa. Existem vários caminhos para se chegar ao mesmo lugar. E isso parte do questionamento, tá? E aí tem uma frase muito interessante: uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Essa é a postura, o questionamento. Uma vida que você não questiona nada, que você aceita tudo, não vale a pena ser vivida. Talvez você não esteja nem vivendo, você só esteja existindo. E o último, para uma atitude filosófica, é preciso um espírito crítico. Isso é muito legal. O espírito crítico é o fundamento da atitude, é o fundamento do espírito crítico. Vê aí a menina